No dia do casamento do meu filho, a noiva dele subiu no altar e gritou na frente de todos os convidados: Seu Carlos, o senhor precisa comprar uma casa pra gente, ou eu não caso. 200 pessoas ficaram em silêncio absoluto, me encarando. Eu poderia ter cedido à chantagem pública, pago pela paz, evitado o escândalo. Mas, em vez disso, caminhei até o microfone do padre. Peguei meu celular do bolso e apertei um único botão. O que saiu daqueles alto-falantes destruiu não apenas o casamento, mas a máscara que aquela mulher havia construído tão cuidadosamente durante meses. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Meu nome é Carlos Rodrigues, tenho 59 anos e sou dono de 3 lojas de materiais de construção em Campinas, interior de São Paulo. Construí esse negócio do zero, tijolo por tijolo, como se diz. Comecei com uma lojinha alugada no bairro Jardim do Lago há 32 anos, quando meu filho Rafael ainda estava na barriga da minha falecida esposa, Mariana. Hoje tenho funcionários, fornecedores de confiança, uma reputação sólida na cidade. Não sou milionário, mas vivo bem. Muito bem, na verdade. A rotina na matriz da loja, localizada no centro de Campinas, é sempre corrida. Naquela quinta-feira de março, eu estava no escritório do 2º andar, revisando orçamentos de obras comerciais, quando meu celular tocou. Era o Rafael. Meu filho não costuma ligar durante o expediente a menos que seja importante. Pai, você tá sentado? A voz dele soava estranha, uma mistura de empolgação e nervosismo que eu não conseguia decifrar. Larguei a caneta sobre a mesa. Tô sim. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu, sim. Coisa boa, pai. Muito boa. Ele respirou fundo. A Luana tá grávida. Senti meu estômago revirar. Não de alegria, mas de surpresa incômoda. Rafael tinha 31 anos. Trabalhava como gerente comercial numa empresa de logística. Era responsável, dedicado, mas sua vida amorosa sempre foi complicada. 3 noivados desfeitos antes dos 28 anos. Depois disso, ele jurou que não ia mais se apressar, que ia conhecer melhor as pessoas antes de se comprometer. Pai, você tá aí? Tô, filho. Tô aqui sim. Forcei um entusiasmo que não estava sentindo. Que notícia. Parabéns. Quanto tempo a Luana tem? 6 semanas. É recente. Mas a gente já decidiu, pai. Vamos casar. Daqui a 1 mês e meio. Dia 28 de abril. Já reservamos a igreja e o salão. 1 mês e meio. 6 semanas de gravidez. Rafael conhecia Luana havia apenas 3 meses. As contas não fechavam de um jeito que me deixasse tranquilo. Rafael, isso não é meio rápido demais? Eu sabia que você ia falar isso. Sua voz ganhou uma defensividade que eu reconhecia dos tempos de adolescência. Mas quando a gente sabe que é a pessoa certa, não precisa esperar anos, pai. O senhor mesmo sempre disse que conheceu a mãe e em 6 meses já tinham casado. Ele estava certo. Mas eram tempos diferentes, contextos diferentes. É verdade, filho. Mas a sua mãe e eu namoramos esses 6 meses, conhecemos as famílias um do outro, conversamos sobre tudo antes. A gente também conversou sobre tudo. Luana é incrível, pai. Ela é madura, decidida, sabe o que quer da vida. E ela tá doida pra conhecer você direito. Que tal a gente jantar aí em casa amanhã? Sexta-feira à noite? Olhei para a agenda aberta na minha frente. Sexta-feira estava livre. Tudo bem, pode vir. Que horas? 8 horas, tá bom? Tá ótimo. Vou preparar aquela lasanha que você gosta. Desliguei o telefone e fiquei encarando a parede do escritório por longos minutos. Gravidez. Casamento relâmpago. Algo no tom do Rafael, aquela pressa toda, me incomodava profundamente. Mas eu não podia simplesmente rejeitar a notícia. Ele era meu único filho. Minha única família desde que Mariana morreu de câncer há 5 anos. Saí da loja mais cedo na sexta-feira. Passei no supermercado Pão de Açúcar da Avenida Norte-Sul e comprei ingredientes frescos para a lasanha. Massa, molho de tomate, queijos, presunto, manjericão. Peguei também uma garrafa de vinho tinto decente. Um Cabernet Sauvignon chileno que custava R$ 120.
Não era o mais caro, mas era respeitável. Se Rafael estava apresentando a mãe do meu futuro neto, o mínimo que eu podia fazer era recebê-los bem. Minha casa fica num condomínio fechado no bairro Cambuí, zona nobre de Campinas. 3 quartos, jardim, garagem para 2 carros. Comprei o imóvel há 10 anos, quando o negócio começou a prosperar de verdade. Mariana adorava aquela casa. Ela quem escolheu as cores das paredes, os móveis da sala, as plantas do jardim. Mesmo depois de 5 anos da morte dela, eu ainda não tive coragem de mudar muita coisa. A casa continuava sendo dela, de certa forma. Preparei a lasanha com calma, camada por camada, exatamente como Mariana me ensinou. Coloquei no forno às 7h20. Arrumei a mesa da sala de jantar com a louça boa, a que usávamos apenas em ocasiões especiais. Guardanapos de tecido, taças de cristal, talheres de aço inox que brilhavam sob a luz do lustre. Rafael e Luana chegaram pontualmente às 8 horas. Ouvi o interfone tocar, apertei o botão para liberar a cancela e fui até a porta da frente esperar. O Civic prata do Rafael estacionou na garagem ao lado do meu Tucson. Eles desceram do carro e meu primeiro pensamento, confesso, foi: ela é bonita demais para ser verdade. Luana tinha 27 anos, segundo o que Rafael me contara. Cabelos longos e lisos, loiros com mechas ainda mais claras, claramente trabalho de cabeleireiro caro. Vestido justo que marcava um corpo de academia, salto alto que fazia suas pernas parecerem intermináveis. Maquiagem impecável, unhas feitas em tom nude, bolsa de marca pendurada no ombro. Ela se movia com a confiança de quem estava acostumada a ser o centro das atenções. Seu Carlos! Ela abriu os braços e me abraçou antes mesmo que eu pudesse estender a mão. O perfume era forte, doce, caro. Daqueles que você sente de longe. Que prazer finalmente conhecer o Senhor pessoalmente. O Rafa fala tanto do Senhor. O prazer é meu, Luana. Seja bem-vinda. Retribuí o abraço com educação, mas algo no entusiasmo exagerado dela me deixou desconfortável. Era performático demais, estudado. Rafael estava atrás dela, sorrindo daquele jeito bobo de quem está completamente enfeitiçado. E aí, pai? Não falei que ela era demais? É uma moça muito bonita mesmo. Abri caminho para que entrassem. A lasanha já está pronta, vamos jantar? Enquanto caminhávamos para a sala de jantar, notei Luana avaliando cada detalhe da casa. Seus olhos percorriam os móveis, os quadros nas paredes, o tamanho dos cômodos. Não era admiração casual, era inventário. Avaliação de valor. Que casa linda, seu Carlos. Esse lustre é antigo, parece ser de cristal legítimo. Ela apontou para o candelabro que pendia sobre a mesa de jantar. É sim. Foi presente de casamento da minha sogra. Cristal tcheco. Deve valer uma fortuna. Luana sorriu, mas seus olhos continuavam calculando. Servi a lasanha em pratos generosos, abri o vinho, me sentei à cabeceira da mesa com Rafael à minha direita e Luana à esquerda. O jantar começou com conversas leves. O trabalho do Rafael, o tempo bom que Campinas estava tendo naquela semana, os preparativos iniciais do casamento. Foi quando cortei meu segundo pedaço de lasanha que Luana mudou o tom da conversa. Seu Carlos, o Rafael me contou que o senhor tem 3 lojas de material de construção. Deve dar um faturamento muito bom, né? Luana tomou um gole de vinho, seus olhos fixos nos meus por cima da borda da taça. A pergunta me pegou desprevenido. Não pela curiosidade em si, mas pela forma direta, sem rodeios. Dá para viver bem, graças a Deus. O mercado de construção sempre tem demanda. Imagino. Campinas está crescendo tanto. Tem obra para todo lado. Ela cortou um pedacinho da lasanha. Mastigou lentamente. O Rafa comentou que o senhor comprou essa casa há uns 10 anos. Hoje em dia, um imóvel desse tamanho, nessa localização, deve valer pelo menos 1,5 milhão, 2 milhões, né? Rafael tossiu, desconfortável. Luana, a gente não veio aqui para falar de dinheiro. Não é sobre dinheiro, amor. É sobre conhecer a família. Ela sorriu para mim, doce e inocente.
É que eu cresci sem ter nada, sabe, seu Carlos? Minha mãe me criou sozinha, a gente morava de aluguel. Então, quando eu vejo uma família estruturada, com patrimônio, fico admirada. É inspirador. Havia algo na forma como ela pronunciou a palavra patrimônio que me deixou alerta. Não era admiração. Era interesse. Específico, mensurável. Estrutura familiar não tem a ver com dinheiro, Luana. Tem a ver com caráter, com presença. Mantive meu tom educado, mas firme. Claro, claro. Concordo totalmente. Ela acenou com a cabeça, entusiasmada demais. Mas convenhamos que segurança financeira ajuda muito a construir uma família sólida. Principalmente agora, com o bebê vindo. Bebi meu vinho devagar, observando. Rafael evitava meu olhar concentrado demais no prato. Luana, por outro lado, me encarava diretamente, um sorriso pequeno e confiante nos lábios. E vocês já pensaram onde vão morar? Perguntei, direcionando a conversa. Ah, essa é uma questão complicada. Luana suspirou dramaticamente. O apartamento que eu alugo é minúsculo, seu Carlos. Um quarto só, na região do Taquaral. Mal cabe uma pessoa. Imagina um casal e um bebê. E o aluguel tá absurdo. R$ 1.800 por mês para um apartamento que tem infiltração no teto. Rafael finalmente falou. Eu moro com 2 colegas num apartamento perto do trabalho. Divide aluguel. Não tem como levar a Luana e o bebê para lá. Então vocês vão procurar um lugar maior? Perguntei. A gente estava pensando em comprar, na verdade. Luana se inclinou para a frente animada. Sabe aqueles condomínios novos que estão construindo na região do Galeria? Apartamentos de 3 quartos, área de lazer completa, segurança 24 horas. Perfeito para criar uma criança. Eu conhecia aqueles condomínios. Preços a partir de R$ 500 mil. Bairro valorizado, próximo ao shopping, academia, escolas particulares. Não era para o orçamento de um gerente comercial e uma esteticista, que era a profissão de Luana, segundo Rafael me contara. São apartamentos bonitos mesmo, mas o valor é alto, eu sei. Luana concordou, balançando a cabeça com falsa resignação. Mas com uma entrada boa, a gente consegue um financiamento que cabe no bolso. O problema é juntar essa entrada, né? Pelo menos uns 120, 150 mil para não ficar uma parcela impagável. Ah, então era isso. A conversa sobre o valor da minha casa, sobre patrimônio, sobre segurança financeira, tudo levando a esse ponto. A entrada de um apartamento que eles não tinham como pagar sozinhos. Rafael, percebendo o rumo da conversa, tentou intervir. A gente vai se virar, Luana. Não precisa preocupar meu pai com isso agora. Mas ele é o avô da criança, amor. É família. Família se ajuda. Luana colocou a mão sobre a de Rafael, um gesto que parecia carinhoso, mas soava manipulador. Então ela se virou para mim novamente. O Rafael tem vergonha de pedir, mas eu não tenho, seu Carlos. O senhor não gostaria de ajudar a gente com a entrada desse apartamento? Como presente de casamento. Seria um investimento no futuro do seu neto. O silêncio que se instalou na sala foi denso, pesado. Rafael estava vermelho, claramente constrangido, mas sem coragem de contradizer a noiva grávida. Luana me encarava com aquele sorriso confiante, como se estivesse fazendo um pedido perfeitamente razoável. Respirei fundo antes de responder. Luana, eu entendo que vocês estejam preocupados com moradia. É uma preocupação legítima, mas R$ 150 mil não é um valor pequeno. Eu preciso pensar, conversar com meu contador, ver a situação das lojas. O sorriso dela vacilou por uma fração de segundo. Claro, seu Carlos, a gente entende completamente. Não precisa ser agora na hora. Mas o casamento é daqui a 1 mês e meio, e a gente queria já estar encaminhando a compra do apartamento antes do bebê nascer. 6, 7 meses dá tempo de fazer a mudança, comprar móveis. Luana, minha voz saiu mais firme do que eu pretendia. Eu disse que preciso pensar. Vamos deixar esse assunto para depois do jantar, tá bom? Ela piscou, surpresa com o tom, mas rapidamente recompôs a máscara de simpatia. Claro, claro. Desculpa se fui ansiosa demais. É que essa coisa de gravidez deixa a gente meio acelerada, né?
Riu, tocando a barriga ainda lisa. Os hormônios. O resto do jantar transcorreu em conversas forçadamente amenas. Luana elogiou a lasanha 5 vezes, o vinho 3 vezes, a decoração da casa incontáveis vezes. Cada elogio soava cada vez mais vazio, mais estratégico. Rafael mal falava, comia mecanicamente, olhando ora para mim, ora para ela, claramente dividido. Quando terminamos a sobremesa, um pudim de leite que eu havia comprado pronto na padaria, Luana se levantou. Seu Carlos, posso usar o banheiro? Claro. Primeiro corredor à direita, segunda porta. Ela saiu da sala, seus saltos tilintando no piso de porcelanato. Assim que a porta do banheiro se fechou, olhei para Rafael. Filho, a gente precisa conversar. Ele suspirou, passando as mãos pelo rosto. Eu sei o que você vai dizer, pai. Sabe mesmo? Porque eu tô preocupado, Rafael. Muito preocupado. Ela não é interesseira se é isso que tá pensando. Ele me encarou defensivo. Ela cresceu sem nada. É normal que ela queira dar segurança pro filho dela. Pro filho dela ou pro bolso dela. As palavras saíram mais duras do que eu queria, mas precisavam ser ditas. Rafael se levantou bruscamente, a cadeira rangendo contra o chão. Eu sabia que você ia fazer isso. Sempre faz. Qualquer mulher que eu traga, você encontra defeito. Não é verdade e você sabe disso. A Camila. Você namorou ela 2 anos, eu adorava aquela menina. A Fernanda também, menina trabalhadora, educada. O problema não são as mulheres, filho. O problema é você escolher errado quando escolhe rápido. A Luana não é errado. Sua voz estava tremendo, uma mistura de raiva e insegurança. Ela me faz feliz, ela tá grávida do meu filho. E você não consegue aceitar isso. Eu aceito que ela tá grávida. Eu aceito que você quer casar. Mas eu não aceito calado ela vir aqui no primeiro jantar me pedir 150 mil reais como se fosse um favor pequeno. Ela não pediu. Ela sugeriu. E é um investimento no seu neto. Rafael. Tentei me acalmar, baixar o tom. Filho, você conhece essa mulher há 3 meses. 3 meses. Você sabe a história da família dela? Conheceu a mãe dela? Os amigos? Sabe se ela tem dívidas? Se tem algum problema financeiro sério? Eu sei que eu amo ela e que ela tá carregando meu filho. Isso basta. Foi nesse momento que Luana voltou do banheiro. Ela parou na entrada da sala, percebendo imediatamente a tensão. Tá tudo bem? Rafael pegou as chaves do carro em cima do aparador. Tá sim. A gente já tá indo. Obrigado pelo jantar, pai. Eles saíram rápido demais, sem despedidas adequadas, sem os abraços de chegada. Ouvi o Civic ligar na garagem e partir, os pneus cantando levemente na curva da rua. Fiquei parado na porta de casa, observando as luzes traseiras do carro desaparecerem no fim da rua. Voltei para dentro, olhei para a mesa de jantar ainda posta com os pratos sujos, as taças com restos de vinho. A cadeira onde Luana havia se sentado estava levemente afastada da mesa, como se ela tivesse saído com pressa. Comecei a recolher a louça, mecânico, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Meu filho estava prestes a casar com uma mulher que mal conhecia. Uma mulher que, no primeiro encontro comigo, já havia deixado claro seu interesse financeiro. E eu, como pai, tinha 2 opções: aceitar calado e torcer para estar errado, ou investigar e arriscar perder meu filho de vez. Lavei a louça em silêncio, guardei as taças no armário, limpei a mesa. Eram quase 11 da noite quando terminei. Sentei no sofá da sala, peguei meu celular e, pela primeira vez, procurei o nome Luana Ferreira nas redes sociais. O perfil dela no Instagram era público. Mais de 3.000 seguidores. As fotos mostravam uma vida de luxo que não combinava com uma esteticista autônoma que morava num apartamento de aluguel de R$ 1.800. Restaurantes caros, roupas de marca, viagens para a praia, resorts em Campos do Jordão. Na bio, uma frase: a vida é curta demais para não viver com estilo. Comecei a rolar o feed, olhando as fotos mais antigas. 1 ano atrás, ela estava num iate em Angra dos Reis com um homem que não era o Rafael. Legenda:
Finais de semana assim com meu amor. 6 meses antes disso, num restaurante sofisticado de São Paulo com outro homem diferente. Jantares especiais com pessoas especiais. Mais fotos, mais homens, todos claramente mais velhos, todos em lugares caros. Os comentários eram reveladores. Uma tal de Vanessa comentava frequentemente: "Arrasou de novo, amiga. Esse aí tá no padrão?" Em outra foto, a mesma Vanessa: "Quando você vai me apresentar seus truques? Tá vivendo melhor que blogueira." Anotei o nome de Vanessa. Procurei o perfil dela. Também público, também cheio de fotos em lugares caros. E tinha várias fotos com Luana, selfies de amigas, baladas, restaurantes. Na bio de Vanessa: CEO da minha própria vida. Meu estômago embrulhou. Eu não queria estar certo. Queria estar sendo um pai paranoico, superprotetor, vendo fantasmas onde não existiam. Mas os indícios estavam todos ali, públicos, óbvios para quem quisesse ver. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei rolando na cama, pensando em Mariana, imaginando o que ela faria nessa situação. Ela sempre foi mais diplomática que eu, mais suave nas abordagens. Mas ela também era feroz quando se tratava de proteger o Rafael. Ela teria percebido o que eu percebi. Tenho certeza disso. No sábado de manhã, acordei com uma certeza. Eu precisava de mais informações. Informações concretas, não apenas suspeitas baseadas em fotos de Instagram. Tomei café, me vesti e dirigi até a loja matriz. Mesmo sendo final de semana, eu tinha trabalho acumulado. Orçamentos para revisar, fornecedores para contatar. Mas antes de qualquer coisa, fiz uma ligação. "Bom dia, Dr. Henrique. Aqui é o Carlos Rodrigues, das lojas Rodrigues Material de Construção. Henrique Tavares era meu advogado há 15 anos. Cuidava dos contratos da empresa, questões trabalhistas, assessoria jurídica geral. Era discreto, competente, confiável. Carlos, bom dia. Tudo bem? Algum problema com o fornecedor? Não é sobre a loja, Henrique, é pessoal e delicado." Expliquei a situação brevemente. O casamento súbito do Rafael, a gravidez, as red flags que eu havia percebido. Henrique me ouviu em silêncio. "Carlos, eu entendo sua preocupação, mas o que exatamente você quer que eu faça? Quero que você me indique alguém que possa fazer uma verificação discreta de antecedentes. Situação financeira, histórico de relacionamentos, se ela tem processos judiciais, dívidas, essas coisas." Henrique hesitou. "Você tá falando de contratar um investigador particular?" "É, tô falando disso mesmo." "Carlos, você tem certeza? Se seu filho descobrir, ele não vai descobrir. E Henrique, eu preciso saber se essa mulher é quem ela diz ser. Meu filho vai casar com ela em 1 mês e meio. Tem um bebê a caminho. Se eu não fizer nada agora e ela destruir a vida dele depois, eu nunca vou me perdoar." Um longo silêncio. Então Henrique suspirou. "Tá bom, eu conheço alguém. Profissional, discreto, caro, mas bom. Quanto? Uns 5, 6 mil reais para uma investigação completa. Pode chegar a 8 dependendo do que encontrar. Sem problema, passa o contato." Henrique me enviou o número de WhatsApp de um tal Marcelo Quintana, investigador particular que trabalhava principalmente com casos empresariais e familiares. Liguei imediatamente. Marcelo tinha uma voz grave, profissional, sem enrolação. "Dr. Henrique me mandou uma mensagem avisando que você ia ligar. Me conta o caso." Expliquei tudo novamente. Luana, Rafael, a gravidez, o casamento apressado, os sinais de alerta. Marcelo fazia perguntas objetivas, anotando informações. Nome completo dela, data de nascimento se eu soubesse, endereço, local de trabalho, redes sociais. "Quanto tempo você tem até o casamento?" Ele perguntou. 1 mês e meio. Casamento tá marcado para o dia 28 de abril. É tempo suficiente. Normalmente eu demoro 2 a 3 semanas para fazer um levantamento completo. Situação financeira, processos judiciais, certidões, histórico de relacionamentos, entrevistas discretas com conhecidos. Vai custar 6 mil reais. Metade agora, metade quando eu entregar o relatório. Fechado. Me manda os dados para transferência.
Desliguei o telefone com uma mistura de alívio e culpa. Alívio porque estava fazendo alguma coisa, tomando uma atitude. Culpa porque estava investigando a noiva do meu filho nas costas dele. Mas a culpa era menor que o medo do que poderia acontecer se eu não fizesse nada. O restante do final de semana passou arrastado. Rafael não respondeu minhas mensagens. Mandei 3. Um pedindo desculpas pelo tom da conversa, outro perguntando se ele queria almoçar domingo, outro simplesmente dizendo que eu amava ele. Todas visualizadas, nenhuma respondida. Na segunda-feira, voltei à rotina da loja tentando me distrair com o trabalho. Negociei preços com um fornecedor de cimento, resolvi um problema de estoque na filial do Jardim Chapadão, fiz reunião com a equipe de vendas. Mas minha cabeça estava em outro lugar. Na quarta-feira à tarde, Marcelo me ligou. Carlos, já tenho algumas informações preliminares. Você tá num lugar que dá para conversar? Fechei a porta do escritório. Pode falar. Luana Cristina Ferreira, 27 anos, natural de Campinas mesmo. Mãe é a Vera Lúcia Ferreira, 53 anos, trabalha como vendedora numa loja de roupas no centro. Pai não consta na certidão de nascimento. Luana estudou em escola pública. Não terminou faculdade. Começou estética e cosmética numa faculdade particular, mas trancou no segundo semestre. Ela trabalha com o que exatamente? Oficialmente ela é autônoma. Tem um CNPJ como esteticista aberto há 3 anos. Mas a declaração de imposto dela mostra rendimento de R$20 mil anuais. Isso dá menos de 2 mil por mês. 2 mil por mês não paga o estilo de vida que ela ostenta nas redes sociais. Exato. E aqui é onde fica interessante. Marcelo fez uma pausa. Luana tem histórico. Ela namorou um empresário do ramo de autopeças em 2021. Durval Mendes, 52 anos na época. Eles terminaram depois de 4 meses e ele registrou um boletim de ocorrência contra ela. Meu coração acelerou. Que tipo de boletim? Extorsão. Segundo o BO, Luana alegou estar grávida e exigiu R$50 mil para resolver a situação. Durval pagou. 2 semanas depois, ela disse que tinha abortado espontaneamente. Ele desconfiou, procurou advogado, descobriu que ela nunca esteve grávida. Fez o boletim, mas não quis levar adiante porque não queria exposição. É casado, tem filhos adultos, pagou para acabar o problema. Sentiu o sangue gelar nas veias. Ela já fez isso antes. Sim, e não foi a única vez. Em 2022, mesmo esquema com um dono de academia. Maurício Prado, 48 anos. Namoro de 3 meses, gravidez súbita, pedido de dinheiro para cuidar do bebê. Ele pagou 40 mil. Mesmo desfecho, aborto espontâneo. Ele também não processou, mas comentou com amigos. Consegui o testemunho dele. Jesus Cristo. Passei a mão pelo rosto, sentindo náusea. E tem mais? Tem indícios de mais 2 casos, mas esses não quiseram falar. Um deletou todas as redes sociais depois do término. O outro mudou de cidade. Mas uma amiga da Luana, essa tal de Vanessa Cristina dos Santos, comentou abertamente numa publicação antiga, antes de apagar. Esse aí também caiu, né, amiga? Você devia dar aula. O post era uma foto da Luana com um homem mais velho num restaurante japonês caro. Eu estava tremendo. Literalmente tremendo de raiva e medo. Marcelo, você consegue provas, documentos, testemunhos por escrito? Consigo. Vou precisar de mais uma semana para consolidar tudo, conversar com as vítimas anteriores, conseguir cópias dos boletins de ocorrência. Mas, Carlos, você precisa entender uma coisa. Legalmente, isso não impede o casamento. Ela não foi condenada por nada. Os BOs não viraram processos. Eu sei, mas é prova suficiente para mostrar para o meu filho que tipo de pessoa ela é. É, com certeza é. Desliguei o telefone e fiquei sentado no escritório por 1 hora, imóvel. As palavras do investigador ecoavam na minha cabeça. Extorsão. Falsa gravidez. Ela já tinha feito isso antes. Não uma vez, mas múltiplas vezes. E agora estava fazendo com meu filho. A questão que me atormentava era:
Como contar isso ao Rafael? Ele já estava na defensiva. Já me acusava de ser controlador, de não aceitar a felicidade dele. Se eu chegasse com essas informações agora, sem provas concretas ainda, ele poderia simplesmente não acreditar. Ou pior, poderia romper comigo de vez e se agarrar ainda mais a Luana. Precisava de um plano. Precisava das provas completas, irrefutáveis, antes de fazer qualquer movimento. Mandei uma mensagem para Marcelo. Preciso de tudo documentado. Cópias dos boletins de ocorrência. Declarações por escrito das vítimas anteriores, se possível. Extrato bancário dela se conseguir. Tudo que prove o padrão de comportamento. Dinheiro não é problema. A resposta veio rápida. Entendido. Vou acelerar o processo. Te mando o relatório preliminar até sexta-feira e o pacote completo em 10 dias. Durante o resto da semana, mantive uma rotina forçada de normalidade. Trabalho na loja, almoço sozinho, ligações para fornecedores. Mas minha cabeça estava constantemente voltando para Rafael e Luana. Checava o Instagram dela compulsivamente, observando cada post, cada comentário, procurando mais pistas. Na quinta-feira, ela postou uma foto com Rafael. Eles estavam num restaurante italiano caro do Cambuí, o La Pianeta. Na legenda, jantares especiais com o amor da minha vida, logo menos para sempre juntos. O anel de noivado era visível na foto, um solitário que eu estimei custar uns 10, 12 mil reais. De onde Rafael tinha tirado esse dinheiro? Nos comentários, Vanessa escreveu: "Esse aí parece ser diferente dos outros. Parabéns, amiga." A mensagem era carregada de ironia para quem soubesse o histórico. Rafael continuava sem responder minhas mensagens. Na quinta à noite, depois de uma semana de silêncio, eu não aguentei mais. Liguei para ele. Tocou 6 vezes antes que ele atendesse. "Oi, pai." A voz estava distante, fria. "Rafael, filho, a gente precisa conversar. Eu sei que você tá bravo comigo, mas... Eu não tô bravo. Só tô decepcionado." Ele suspirou. "A Luana ficou muito chateada com o jeito que o senhor tratou ela." "Eu não tratei ela mal, Rafael. Eu só não concordei em dar 150 mil reais assim, de imediato, sem pensar. E ela entendeu isso, pai. Mas o senhor foi grosso. Falou como se ela fosse interesseira." "Filho." Escolhi as palavras com cuidado. "Você já conheceu a família dela? Já foi na casa da mãe dela?" "Já. Por quê? E como foi?" "Foi bom. Dona Vera é gente boa, simples, trabalha muito. Mora num apartamento pequeno no Padre Anchieta. E daí? E daí que eu só quero ter certeza de que você conhece bem a pessoa com quem tá casando. É só isso. Eu conheço, pai. Conheço sim. E sei que ela me ama de verdade. Rafael, me faz um pedido. Pede para ela fazer um ultrassom. Marca numa clínica boa, acompanha ela. Só para ter certeza de que tá tudo bem com o bebê." Silêncio do outro lado. Longo. Tenso. "Por que você tá pedindo isso?" "Porque eu sou o avô. Quero saber se meu neto tá saudável." "É um pedido tão estranho assim?" "Ela já fez ultrassom, pai. Tá tudo bem. Você viu o exame?" Outro silêncio. Mais longo ainda. "Rafael, você viu o exame?" Ela me mostrou a foto do ultrassom no celular. "Uma foto pode ser de qualquer lugar, filho. Eu quero que você vá com ela, pessoalmente, numa consulta. Acompanhe o exame. É direito seu como pai. O senhor tá duvidando que ela tá grávida." Não era pergunta. Era constatação. E a voz dele estava carregada de mágoa. "O senhor acha que ela tá mentindo sobre isso?" "Eu não tô dizendo isso. Só quero que você tenha certeza. Por favor, filho. Pelo seu próprio bem. Eu vou desligar agora, pai. E vou pedir pro senhor não ligar mais até o senhor decidir aceitar meu casamento de verdade. Com respeito. Porque enquanto o senhor continuar tratando a Luana como se ela fosse uma golpista, a gente não tem o que conversar." "Rafael, não." Ele desligou. Fiquei olhando para o celular na minha mão, sentindo um vazio enorme no peito. Meu filho estava se afastando de mim por causa de uma mulher que eu tinha certeza absoluta que estava enganando ele.
E não havia nada que eu pudesse fazer naquele momento para impedir. Na sexta-feira à tarde, Marcelo me enviou o relatório preliminar por e-mail. Um PDF de 23 páginas com fotos, documentos digitalizados, linha do tempo detalhada. Li tudo 3 vezes, sentindo a raiva crescer a cada página. O padrão era claro como água. Luana tinha um modus operandi específico. Conhecia homens mais velhos, estabelecidos financeiramente, geralmente através de aplicativos de relacionamento ou em lugares frequentados por pessoas com poder aquisitivo alto. Academias de bairros nobres, restaurantes caros, eventos empresariais. O namoro começava intenso. Ela era atenciosa, carinhosa, fazia o homem se sentir especial. Depois de 2 a 4 meses, vinha o anúncio da gravidez. Sempre súbita, sempre inesperada apesar dos cuidados. Então começavam os pedidos de dinheiro, para médico particular, para vitaminas especiais, para garantir um futuro para o bebê. Se o homem resistia aos pedidos, ela escalava. Ameaças veladas de exposição, chantagem emocional, dramalhão. Se ele pagava, o relacionamento se estendia por mais algumas semanas até o inevitável aborto espontâneo, ou gravidez anembrionada. Então ela desaparecia. O relatório trazia cópias de 3 boletins de ocorrência. Durval Mendes, R$50 mil extorquidos. Maurício Prado, 40 mil. Um terceiro homem, Gilberto Sampaio, 35 mil. Nenhum havia levado o processo adiante por vergonha ou medo de exposição. Havia também prints de conversas de WhatsApp entre Luana e Vanessa que Marcelo tinha conseguido através de Maurício, que manteve as mensagens como seguro. Em uma delas, Luana dizia: "Esse aí já tá na minha mão. Falei que tô grávida." Ele chorou de emoção, patético. "Em um mês saio com no mínimo 30 mil. Vanessa respondia: "Você é mestre nisso, amiga. Eu tento, mas não consigo ser tão convincente quanto você." Luana: "É prática. E tem que escolher bem. Homens mais velhos, carentes, de preferência com filho já crescido. Eles querem provar que ainda são viris. É tirar doce de criança. Senti nojo. Nojo físico, como se precisasse tomar banho depois de ler aquilo. Essa era a mulher que meu filho achava que amava. A mãe do suposto bebê que ele estava esperando. Imprimi o relatório inteiro. Guardei numa pasta na gaveta trancada do meu escritório. Mandei cópia para meu e-mail pessoal e para um pendrive que escondi em casa. Não podia correr o risco de perder essas informações. No sábado pela manhã, tomei coragem e fui até o apartamento do Rafael. Ele morava num prédio simples no bairro Vila Industrial, perto da empresa onde trabalhava. Subi até o 5º andar, toquei a campainha. Ninguém atendeu. Toquei de novo. Silêncio. Estava prestes a desistir quando a porta se abriu. Mas não era Rafael. Era Luana. Ela usava uma camiseta larga, provavelmente do Rafael, shorts curtos, e estava descalça. Os cabelos estavam presos num coque bagunçado. Sem maquiagem, ela parecia mais jovem, mais vulnerável. Mas os olhos continuavam calculistas. Seu Carlos, que surpresa! O tom não era de surpresa, era de desafio. Luana, o Rafael tá. Saiu para comprar pão. Deve voltar logo. Quer entrar? Hesitei. Estar sozinho com ela não era algo que eu queria, mas também não queria ficar no corredor. Tá bom. O apartamento era pequeno, como Rafael havia dito. Sala e cozinha americana integradas. Um corredor que levava presumivelmente aos quartos. Estava relativamente arrumado, mas tinha roupas dela espalhadas pelo sofá, maquiagem na mesinha de centro, sapatilhas caras jogadas perto da porta. Quer um café? Acabei de fazer. Ela foi até a cozinha sem esperar resposta. Não, obrigado. Ela se serviu de uma xícara, voltou para a sala e se sentou no sofá, pernas cruzadas, me observando por cima da borda da xícara. O senhor veio fazer as pazes? Vim falar com meu filho. Ah, claro. Comigo o senhor não quer conversa, né? Ela sorriu, mas era um sorriso afiado. Eu entendo, seu Carlos. Eu sei que o senhor não gosta de mim. Não é questão de gostar ou não gostar, Luana. É questão de preocupação. Preocupação.
Ela repetiu a palavra degustando-a. O senhor está preocupado que eu não seja boa o suficiente para o seu filho, ou que eu seja boa demais e vá tirar ele de perto de você. Eu tô preocupado porque vocês mal se conhecem e já vão casar, porque tem um bebê envolvido, porque essas coisas são sérias. Luana colocou a xícara na mesa, se inclinou para a frente. Posso ser sincera com o senhor, seu Carlos? Por favor. Eu sei que o senhor mandou investigar minha vida. Senti meu estômago revirar. Mantive a expressão neutra. Do que você está falando? Não se faça de desentendido. Um amigo meu viu um cara fazendo perguntas sobre mim na academia. Outro me avisou que alguém perguntou sobre meu trabalho para clientes antigas. Não é difícil somar 2 mais 2. Ela se recostou no sofá, cruzando os braços. E sabe o que eu acho disso? Acho triste. Acho triste que um pai não confie no próprio filho para fazer as escolhas dele. Se você não tem nada a esconder, por que se importa que eu investigue? Porque é invasivo. Porque é desrespeitoso. Porque mostra que o senhor não aceita que o Rafael seja adulto o suficiente para decidir a própria vida. Ela pausou, seus olhos fixos nos meus. Mas eu entendo, sabe? O senhor tá sozinho desde que a esposa morreu. O Rafael é tudo que o senhor tem. Deve ser difícil ver ele construindo uma família própria. A menção a Mariana foi uma facada. Não misture minha esposa nisso. E não tô misturando. Tô só dizendo que eu entendo de onde vem essa sua necessidade de controle. Mas vou te falar uma coisa, seu Carlos, e quero que o senhor leve isso a sério. Ela se levantou, veio até onde eu estava, ficou a menos de 1 metro de mim. O Rafael me ama, ele me escolheu. E se o senhor continuar tentando nos separar, a única coisa que vai conseguir é perder seu filho, porque ele vai ter que escolher entre mim e o bebê, ou o senhor. E a gente sabe quem ele vai escolher. A ameaça era clara, velada em palavras cuidadosas, mas clara. Você tá me ameaçando? Não, tô te avisando. Da realidade. Ela sorriu. Ah, e sobre aquela entrada do apartamento, a gente não precisa mais da ajuda do senhor. O Rafael conseguiu um empréstimo pessoal, R$40 mil a juros de 3% ao mês. Vai pagar durante 5 anos, mas a gente consegue. Porque a gente se vira. A gente não precisa de você. R$40 mil a 3% ao mês. As contas se formaram automáticas na minha cabeça. Em 5 anos, ele pagaria quase R$80 mil no total. Seria escravo dessa dívida. E Luana sabia disso. Ela tinha convencido meu filho a se endividar porque eu recusei dar o dinheiro. Foi nesse momento que a porta se abriu e Rafael entrou com uma sacola de pão na mão. Ele parou ao me ver, o rosto imediatamente fechando. Pai, o que você está fazendo aqui? Vim conversar com você. Mas a Luana já está me explicando algumas coisas. Luana foi até Rafael, passou o braço pela cintura dele, apoiou a cabeça no ombro dele. Puro teatro. Seu pai está preocupado com a gente, amor. É fofo, né? Rafael não pareceu achar fofo. Colocou a sacola no balcão da cozinha. Pai, se você veio para tentar me convencer a não casar, pode ir embora agora. Não vim para isso. Vim para te pedir que espere. Só isso. Adia o casamento por alguns meses. Conhece melhor a Luana. Tem certeza das coisas antes de dar um passo tão grande. A gente não pode adiar. A Luana já tá grávida. Filho, eu preciso te mostrar uma coisa. É importante. Não. O que o senhor precisa é respeitar minha decisão. A voz dele estava firme, mas eu via a dúvida nos olhos. Uma pequena rachadura na certeza. A gente vai casar no dia 28 de abril. Com ou sem o senhor lá. A escolha é sua. Olhei para Luana. Ela me encarava com um sorriso de vitória pequeno e cruel. Olhei para meu filho. Vi a teimosia, a recusa em admitir que poderia estar errado. Era o mesmo olhar que ele tinha aos 12 anos quando insistia que conseguia andar de bicicleta sem rodinha, mesmo depois de cair 3 vezes. Tá bom, Rafael. Eu vou embora. Mas pensa no que eu falei, por favor. Saí do apartamento com o coração apertado. No elevador, permiti-me um momento de fraqueza. Encostei na parede fria do metal, fechei os olhos, respirei fundo 3 vezes. Eu tinha as provas.
Tinha tudo documentado. Mas sem Rafael disposto a ouvir, as provas não valiam nada. Precisava de uma estratégia diferente. Precisava de um momento em que Rafael não pudesse ignorar a verdade. E esse momento, percebi, teria que ser no próprio casamento. A ideia começou a se formar na minha cabeça durante a volta para casa. Era arriscada, dramática. Poderia destruir completamente minha relação com Rafael. Mas deixar o casamento acontecer sem fazer nada também destruiria, de forma mais lenta e dolorosa, quando ele descobrisse quem Luana realmente era. Em casa, abri o relatório de Marcelo novamente. Estudei cada página, cada detalhe, cada prova. Separei os documentos mais impactantes, os boletins de ocorrência, os prints de conversa onde Luana confessava o golpe, os depoimentos das vítimas anteriores. Na segunda-feira, liguei para Marcelo. Preciso que você continue investigando. Especificamente, preciso de provas se essa gravidez é real ou falsa. Como você quer que eu prove isso? Não posso invadir consultório médico. Ela disse para o Rafael que já fez ultrassom. Descubra em qual clínica. Vê se consegue confirmar se ela realmente foi lá ou se o exame que ela mostrou é falso. Marcelo hesitou. Isso pode ser complicado. Sigilo médico. Faça o melhor que puder. Sei que você tem contatos. Vou tentar. Mas não prometo nada. As semanas seguintes foram as mais difíceis da minha vida. Rafael não respondia minhas ligações, ignorava minhas mensagens, via pelos stories dele no Instagram que a preparação do casamento estava a todo vapor. Prova de bolo, escolha de flores, convites sendo enviados. Recebi meu convite pelo correio. Um envelope branco com letras douradas. Carlos Rodrigues, escrito à mão em caligrafia elegante. Dentro, o convite formal. Rafael Augusto Rodrigues e Luana Cristina Ferreira têm a honra de convidar Vossa Senhoria para a cerimônia de seu casamento a realizar-se no dia 28 de abril, às 14 horas, na Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, seguido de recepção no espaço Harmonia Garden. Procurei os dois locais na internet. A igreja era bonita, tradicional, no centro de Campinas. O espaço Harmonia Garden era um buffet sofisticado no bairro Taquaral. Pacotes a partir de R$80 mil segundo o site. Como Rafael estava pagando por tudo isso? O empréstimo de 40 mil não cobria nem metade do custo, a menos que Luana tivesse convencido ele a fazer mais dívidas, ou a menos que ela estivesse planejando me chantagear de novo, dessa vez publicamente durante o casamento. 2 semanas antes da cerimônia, Marcelo me ligou. Carlos, consegui informações sobre o ultrassom. Fala. Luana foi numa clínica popular no centro no início de março. Uma clínica que não pede documento, aceita pagamento em dinheiro, frequentada principalmente por pessoas que não têm convênio. E não há registro de ultrassom feito no nome dela. Ela apareceu na recepção, pagou R$200, mas não fez o exame. Segundo a recepcionista que conversei, ela apenas pediu para tirar foto na sala de ultrassom. A funcionária achou estranho, mas não questionou. Meu estômago virou. Ela forjou o ultrassom. Sim, e tem mais. Consegui acesso às redes sociais dela através de uma ex-funcionária da clínica de estética onde ela trabalhava. Encontrei mensagens no WhatsApp entre ela e a Vanessa de 3 meses atrás, antes dela conhecer o Rafael. O que elas diziam? Vanessa pergunta: E aí, já achou o próximo? Luana responde: Achei. Filho único de empresário, certinho, carente. Vai ser fácil. Vanessa: Gravidez de novo? Luana: Óbvio. Funciona sempre. Fechei os olhos. Ali estava. A prova definitiva e incontestável. Luana tinha planejado tudo desde antes de conhecer Rafael. Tinha escolhido ele especificamente porque ele era vulnerável. Filho único, sem mãe, com pai com dinheiro. Marcelo, eu preciso dessas conversas impressas, autenticadas, com data e hora confirmadas. Preciso de tudo certificado para não ter como ela alegar que é montagem. Já tô providenciando. Vou te entregar um dossiê completo até sexta-feira, com reconhecimento de firma, perícia digital, tudo o que for necessário. Perfeito. Marcelo, obrigado.
De verdade. De nada, Carlos. Só torço para que seu filho consiga enxergar a verdade antes que seja tarde demais. Na sexta-feira, dia 19 de abril, 9 dias antes do casamento, recebi o dossiê completo. Uma pasta preta com mais de 50 páginas. Documentos, fotos, prints de conversas, depoimentos, tudo organizado cronologicamente, tudo comprovado. Li tudo novamente, a raiva dando lugar a uma tristeza profunda. Meu filho estava apaixonado por uma ilusão. Uma personagem criada especificamente para enganá-lo. E no sábado, dia 28, ele ia subir no altar e prometer sua vida para essa mulher, a menos que eu fizesse alguma coisa. Passei o final de semana elaborando um plano. Não podia simplesmente aparecer na casa do Rafael com as provas. Ele não me deixaria entrar. Não ouviria. Luana estaria lá para contra-argumentar. Também não podia enviar as provas por e-mail ou WhatsApp. Ele poderia deletar sem ler, bloquear meu número de vez. Precisava de um momento público, definitivo, impossível de ignorar. E esse momento teria que ser no próprio casamento. A ideia era absurda, dramática, potencialmente desastrosa. Mas era a única chance que eu tinha de salvar meu filho. Na segunda-feira, fui até uma gráfica especializada e mandei fazer um pendrive personalizado. Pequeno, discreto, com todas as provas em formato de vídeo. Peguei os áudios das conversas de WhatsApp, os documentos digitalizados, as fotos, os depoimentos gravados das vítimas anteriores que Marcelo tinha conseguido e compilei tudo num vídeo de 10 minutos. Profissional, objetivo, irrefutável. Também providenciei cópias impressas do relatório, encadernadas, para distribuir se necessário. Na quarta-feira, fui até o espaço Harmonia Garden. Pedi para falar com o responsável. Me apresentei como pai do noivo. Disse que precisava confirmar alguns detalhes técnicos da recepção. O gerente, um homem chamado Rodrigo, me atendeu prontamente. Seu filho já acertou tudo, Sr. Carlos. O evento está impecável. Jantar completo, 5 opções de entrada, 3 opções de prato principal, barra livre premium, decoração com flores importadas. Um dos casamentos mais bonitos que vamos ter esse ano. Quanto ficou o total? Perguntei, embora já soubesse que não ia gostar da resposta. Rodrigo verificou no computador. 112 mil reais. Seu filho pagou 40 mil de entrada e parcelou o restante em 6 vezes no cartão de crédito. 112 mil reais. Rafael estava se afundando em dívidas por causa dessa mulher, e ela sabia exatamente o que estava fazendo. Rodrigo, preciso te pedir um favor. Um favor grande, e que pode parecer estranho. Ele me olhou com curiosidade. Pode falar. Expliquei minha situação. Não todos os detalhes, mas o suficiente. Disse que havia descoberto informações graves sobre a noiva, informações que meu filho se recusava a ouvir e que eu precisava de uma oportunidade durante a recepção para apresentar essas provas. Rodrigo ficou claramente desconfortável. Senhor Carlos, eu entendo sua situação, mas não posso me envolver nisso. Se o casamento for cancelado, vou ter um problema com seu filho. Não vai ser cancelado. O que vai acontecer é que a verdade vai ser revelada, e meu filho vai tomar uma decisão consciente. Eu só preciso de acesso ao sistema de som. 5 minutos durante a recepção. Ele hesitou, mordendo o lábio. E se seu filho me processar por permitir isso? Tirei do bolso um envelope. Dentro, um cheque de 20 mil reais. Não vai processar. Mas se processar, isso cobre qualquer problema. E se as coisas saírem bem, fica como agradecimento pela compreensão. Rodrigo olhou para o cheque, depois para mim. Suspirou. Eu vou me arrepender disso, mas tá bom. Durante o jantar, depois dos discursos oficiais, eu te dou 5 minutos no microfone. Mas se der problema, eu não sabia de nada. Obrigado, Rodrigo, de coração. Os dias seguintes foram de preparação meticulosa. Testei o pendrive dezenas de vezes, garantindo que o vídeo rodava perfeitamente. Imprimi 30 cópias do relatório. Guardei tudo numa caixa discreta que ficaria no porta-malas do meu carro até a hora certa. Na sexta-feira,
Véspera do casamento, Rafael me ligou. Foi tão inesperado que quase não atendi, pensando ser engano. Pai! A voz dele estava diferente. Cansada, menor. Rafael! Filho, que bom ouvir sua voz. Eu sei que a gente não tem se falado, mas amanhã é meu casamento, e eu queria que o senhor estivesse lá. Mesmo com tudo o que aconteceu. Senti o peito apertar. Eu vou estar lá, filho, pode ter certeza. A Luana não tá muito feliz com isso, mas eu insisti. Você é meu pai. Merece estar lá. Obrigado, Rafael. Isso significa muito para mim. Houve uma pausa. Então ele disse baixinho. Pai, eu tô fazendo a coisa certa? Casar tão rápido assim? Era a primeira vez em 2 meses que ele demonstrava qualquer dúvida. Meu instinto era dizer não, gritar que ele estava cometendo o maior erro da vida. Mas sabia que isso o empurraria de volta para a teimosia. Filho, eu não posso responder isso por você, mas posso te dizer que é normal ter dúvidas. E que não tem problema adiar se você não tiver certeza. Ele respirou fundo. Não posso adiar. A Luana tá grávida, seria irresponsável. Rafael, você viu o ultrassom pessoalmente? Acompanhou ela numa consulta? Silêncio. Longo, pesado. Pai, a gente já conversou sobre isso. Eu sei, mas eu preciso ir. A Luana tá me chamando. Até amanhã na igreja. Ele desligou antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa. Fiquei segurando o telefone, olhando para a tela escura. Amanhã. Amanhã tudo ia mudar. De um jeito ou de outro. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto do quarto, pensando em Mariana. O que ela faria nessa situação? Ela era sempre mais ponderada que eu, mais paciente. Mas também era feroz quando se tratava de proteger nossa família. Mari, sussurrei para o quarto vazio. Se você tiver alguma influência lá de cima, me ajuda amanhã. Me ajuda a salvar nosso filho. O silêncio foi minha única resposta. Acordei às 6 da manhã no sábado, dia 28 de abril. O dia amanheceu nublado, típico de outono em Campinas, com temperatura agradável, mas céu cinzento. Fiz café, tomei banho. Me vesti com o terno azul marinho que tinha mandado ajustar especialmente para a ocasião. Gravata azul clara, sapatos pretos engraxados, abotoaduras de prata que tinham sido do meu pai. Peguei a caixa com os relatórios impressos, o pendrive com o vídeo. Conferi 3 vezes se tudo estava em ordem. Coloquei tudo no porta-malas do carro, embaixo de uma manta, escondido. A cerimônia estava marcada para as 14 horas. Cheguei na igreja Nossa Senhora Auxiliadora às 13h30. O estacionamento já estava lotado. Reconheci vários carros de parentes e amigos de Rafael. O Civic prata dele estava estacionado numa vaga reservada, com um laço branco amarrado no retrovisor. A igreja era bonita, toda branca, com vitrais coloridos e bancos de madeira escura envernizada. Flores brancas enfeitavam o corredor central, lírios e rosas, o cheiro doce tomando conta do ambiente. Convidados entravam em pequenos grupos, todos bem vestidos, conversando baixo. Entrei sozinho. Encontrei um lugar no quarto banco do lado esquerdo, lado da família do noivo. Alguns conhecidos me cumprimentaram, a maioria com simpatia, alguns com olhares curiosos. Os mexericos sobre meu desentendimento com a noiva tinham circulado, claramente. Aos poucos a igreja foi enchendo. Uns 200 convidados, talvez mais. Do lado direito, família da noiva, havia menos gente. Reconheci a mãe de Luana, Vera Lúcia, sentada na primeira fila. Uma mulher simples, vestido discreto, cabelos grisalhos presos num coque. Parecia desconfortável com toda aquela ostentação. Ao lado dela, Vanessa, a amiga de Luana que eu reconheci pelas fotos das redes sociais. Vestido vermelho justo, decote generoso, maquiagem pesada. Ela conversava animadamente com outras mulheres, rindo alto, chamando atenção. Às 13h50, a música ambiente cessou. O padre entrou pela porta lateral, seguido pelos padrinhos. Rafael apareceu logo depois, caminhando pelo corredor central. Meu filho estava lindo. Terno cinza claro, gravata branca, cabelo penteado para trás.
mas o rosto estava tenso, os ombros rígidos. Não era a expressão de um homem feliz prestes a casar. Era a expressão de alguém cumprindo uma obrigação. Ele me viu quando passou pelo meu banco. Nossos olhares se encontraram por um segundo. Vi medo nos olhos dele. Medo e súplica, como se estivesse pedindo silenciosamente que eu não fizesse nada para atrapalhar. Acenei discretamente com a cabeça, uma promessa não dita de que tudo ficaria bem. Rafael subiu no altar, ficou ao lado do padre, as mãos entrelaçadas à frente do corpo. Os padrinhos se posicionaram. A música nupcial começou. Todo mundo se levantou. Luana apareceu no fundo da igreja. Ela estava deslumbrante. O vestido era de renda branca. Tomara que caia, cauda longa que arrastava pelo chão. O cabelo estava solto em cachos perfeitos, véu preso por uma tiara de brilhantes, buquê de rosas brancas, maquiagem impecável fazendo seus olhos verdes brilharem. Ela caminhava sozinha pelo corredor, já que não tinha pai para acompanhá-la, mas não parecia precisar. Caminhava com confiança absoluta, sorrindo para os convidados, acenando discretamente para conhecidos. Uma atriz em seu grande momento. Quando chegou perto do altar, seus olhos encontraram os meus. O sorriso vacilou. Por uma fração de segundo, vi raiva pura naquele olhar. Então a máscara voltou, doce e radiante. Ela subiu os 3 degraus, ficou ao lado de Rafael. Ele a olhou e sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. O padre começou a cerimônia. Palavras sobre amor, compromisso, família, fidelidade. Leituras bíblicas sobre o casamento. A igreja estava em silêncio respeitoso, todos prestando atenção. Foi quando chegou a hora dos votos que algo aconteceu. O padre perguntou: Rafael Augusto Rodrigues, você aceita Luana Cristina Ferreira como sua legítima esposa, para amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de sua vida? Rafael abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. O silêncio se estendeu por 5 segundos que pareceram 5 horas. 200 pessoas prenderam a respiração. Ele olhou para Luana, depois para mim, depois para o chão. Eu aceito. Mas a voz saiu fraca, insegura, nada convincente. O padre, percebendo a tensão, rapidamente se voltou para Luana. Luana Cristina Ferreira, você aceita Rafael Augusto Rodrigues como seu legítimo esposo, para amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de sua vida? Foi então que Luana fez algo completamente inesperado. Ela se virou para a plateia, procurando alguém com os olhos. Me encontrou. Me encarou diretamente. E então, em voz alta o suficiente para que todos ouvissem, disse: Antes de eu responder, tem uma coisa que precisa ser resolvida. Ela apontou para mim. O pai do Rafael tem que prometer aqui, na frente de todos, que vai nos dar a casa que prometeu. Senão, eu não caso. Um murmúrio coletivo percorreu a igreja. As pessoas se viraram para me olhar. Rafael ficou pálido. O padre, completamente perdido, tentou intervir. Minha filha, esse não é o momento para... É sim o momento. Luana elevou a voz dramática, performática. Eu não vou casar numa mentira. O senhor Carlos prometeu comprar uma casa pra gente quando soube que eu tava grávida. Prometeu que ia cuidar do neto dele. Mas agora tá se fazendo de desentendido. Tá ignorando a gente. Eu preciso de segurança pro meu filho. Ela estava fazendo exatamente o que eu temia. Chantagem pública. Colocando pressão social, transformando todos em testemunhas, me forçando a ceder ou parecer o vilão que abandona o próprio neto. Rafael tentou acalmá-la. Luana, a gente conversa isso depois. Agora não é hora. É hora sim. Seu pai precisa decidir agora, na frente de todo mundo. Ou ele compra a casa ou eu não caso. Simples assim. As pessoas começaram a sussurrar mais alto. Algumas mulheres balançavam a cabeça em desaprovação, sem que eu soubesse se era comigo ou com ela. Vera Lúcia, a mãe de Luana, estava com o rosto vermelho de vergonha, querendo afundar na cadeira. Eu me levantei devagar. Todos os olhos se voltaram para mim. Caminhei até o corredor central, parei a meio caminho do altar.
Luana me encarava com um sorriso de vitória já se formando. Ela achava que tinha me encurralado, que a pressão pública me forçaria a ceder, mas ela não sabia que eu estava preparado exatamente para esse momento. Luana, minha voz saiu calma, firme, ecoando pelas paredes da igreja. Você tem razão. Esse assunto precisa ser resolvido agora, aqui, na frente de todos. O sorriso dela aumentou. Rafael me olhava com expressão de pavor, já imaginando que eu ia ceder à chantagem. Continuei. Mas antes de a gente falar de casa, de dinheiro, de futuro, eu preciso que todos aqui saibam exatamente quem é a mulher que está nesse altar. O sorriso de Luana congelou. Tirei o celular do bolso. Padre, com licença, posso usar o sistema de som da igreja? O padre, totalmente perdido, apenas assentiu. Caminhei até a lateral onde ficava a mesa de som. O técnico de áudio, um rapaz jovem de fones no pescoço, me olhou confuso. Preciso conectar meu celular nos alto-falantes. É importante. Ele hesitou, olhou para o padre que acenou afirmativamente, depois me entregou um cabo auxiliar. Conectei meu celular, abri o arquivo de áudio que eu havia preparado. O que você está fazendo? Luana desceu do altar vindo em minha direção. Carlos, não ouse. Todo mundo merece saber a verdade antes de testemunhar esse casamento. Olhei para Rafael. Especialmente você, filho. Apertei o play. A voz de Luana saiu pelos alto-falantes da igreja, clara e inconfundível. Era a gravação da conversa de WhatsApp entre ela e Vanessa, que Marcelo tinha conseguido. Vanessa. E aí? Já achou o próximo? Luana. Achei. Filho único de empresário, certinho, carente. Vai ser fácil. Vanessa. Gravidez de novo? Luana. Óbvio. Funciona sempre. Esses trouxas são todos iguais. Fala que tá grávida, chora um pouco. Eles entregam tudo de bandeja. O silêncio na igreja era absoluto. 200 pessoas em choque total. Luana ficou branca como o vestido que usava. Mas o áudio continuou. Outra conversa, mais recente. Luana. Esse aí já tá na minha mão. Falei que tô grávida. Ele chorou de emoção. Patético. Em um mês saio com no mínimo 50 mil. Vanessa. Você é mestre nisso, amiga. Eu tento, mas não consigo ser tão convincente quanto você. Luana. É prática. E tem que escolher bem. Homens mais velhos, carentes, de preferência com filho já crescido. Eles querem provar que ainda são viris. É tirar doce de criança. Rafael estava congelado no altar. A boca aberta. Os olhos fixos em Luana. Ela olhava ao redor desesperada, procurando uma saída, uma explicação, qualquer coisa. Isso é montagem, Luana gritou, a voz saindo estridente e desesperada. Ele manipulou áudio, isso não sou eu. É você, sim. Vanessa se levantou do banco, o rosto vermelho. Essas conversas são nossas. Eu te avisei para não mexer com esse cara, Luana. Eu avisei. Cala a boca, Vanessa. Luana se virou para ela furiosa, mas eu não tinha terminado. Peguei uma pasta que estava debaixo do banco onde eu sentava. Dentro, as cópias impressas do relatório completo de Marcelo. Eu trouxe provas documentadas. Boletins de ocorrência registrados por 3 homens diferentes que foram vítimas do mesmo golpe. Durval Mendes, extorquido em 50 mil reais. Maurício Prado, 40 mil. Gilberto Sampaio, 35 mil. Comecei a distribuir as cópias pelos bancos. Todos com o mesmo padrão. Gravidez falsa, chantagem emocional, dinheiro desaparecido. As pessoas pegavam os documentos, folheando rapidamente, a expressão de choque aumentando a cada página. Rafael desceu do altar, cambaleando. Veio até mim, pegou uma cópia do relatório. Suas mãos tremiam enquanto ele lia. Pai, isso é verdade. Cada palavra, filho. Cada documento ali é autenticado, reconhecido em cartório. Eu contratei um investigador particular. Passei 2 meses juntando essas provas. Luana tentou arrancar o relatório das mãos de Rafael. Não acredita nisso. Ele tá inventando tudo porque não aceita nosso amor. Rafael a afastou com o braço, continuando a ler.
Vi o momento exato em que ele chegou na parte sobre a gravidez falsa. O rosto dele desmoronou. Você nunca esteve grávida? Luana abriu e fechou a boca como um peixe fora d'água. Então tentou outra tática. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela, borrando a maquiagem cara. Rafael, eu posso explicar. Eu ia te contar. Eu perdi o bebê semana passada. Não quis te deixar triste antes do casamento. Não é verdade. A voz veio do fundo da igreja. Era Vera Lúcia, a mãe dela, que se levantou com dificuldade. A mulher estava tremendo, mas sua voz saiu firme. Luana, chega. Chega de mentira. Mãe, não se mete nisso. Eu tenho que me meter. Vera Lúcia caminhou até o corredor central, lágrimas escorrendo pelo rosto. Minha filha nunca esteve grávida, moço. Nunca. Ela fez isso antes com outros homens. Eu implorei para ela parar, mas ela não escuta ninguém. A voz da mulher estava quebrada de vergonha e dor. Eu sinto muito, muito mesmo. Eu tentei impedir esse casamento, mas ela não me ouve. Sua traidora, Luana gritou para a mãe. Você sempre foi uma fracassada, nunca quis me ver feliz. Felicidade não se constrói em cima de mentira, filha. Vera Lúcia estava chorando abertamente agora. Você virou isso e eu não sei onde eu errei. Mas não vou ficar calada vendo você destruir mais uma vida. Rafael largou o relatório no banco mais próximo. Ele olhou para Luana como se a estivesse vendo pela primeira vez. Toda a ilusão, toda a fantasia, toda a máscara tinha caído. Você nunca me amou. Não era pergunta, era constatação. Eu era só um alvo, um número, um idiota com um pai que tinha dinheiro. Luana tentou tocar o braço dele. Não, amor, não é assim. Eu aprendi a te amar de verdade. No começo era só interesse, eu admito, mas depois... Rafael recuou como se o toque dela queimasse. Não me toca, não chega perto de mim. Foi nesse momento que algo dentro de Luana quebrou definitivamente. A máscara de vítima caiu, dando lugar à raiva pura. Ela avançou em mim, gritando. Você estragou tudo, seu velho maldito, intrometido. Eu ia ter uma vida boa, ia ter segurança, e você estragou tudo. Ela tentou me empurrar, mas eu me afastei. 2 padrinhos tiveram que segurá-la pelos braços quando ela continuou avançando. Você arruinou minha vida. Luana debatia contra os homens que a seguravam. O véu tinha caído, o buquê estava jogado no chão, pisoteado. Eu merecia aquele dinheiro. Eu merecia aquela casa. Eu trabalho duro para conseguir essas coisas e você aparece com sua moral falsa e destrói tudo. Trabalha duro? A voz de Maurício Prado cortou o ar. Eu não tinha visto ele entrar, mas ali estava. Um homem de 40 e poucos anos, robusto, parado perto da porta. Você chama de trabalho duro enganar pessoas? Fingir gravidez? Extorquir dinheiro? Maurício. Luana ficou ainda mais pálida. Você destruiu meu casamento. Minha esposa quase me deixou quando descobriu que eu tinha dado 40 mil reais para você. Tive que contar a verdade. Tive que mostrar as provas de que você tinha me extorquido. Levou meses para ela confiar em mim de novo. Durval Mendes também apareceu, vindo de trás. Eu tinha pedido para Marcelo avisá-los sobre o casamento, mas não tinha certeza se viriam. 50 mil reais. Foi quanto você tirou de mim? 50 mil reais que eu peguei do fundo de aposentadoria da minha empresa para te pagar. E para quê? Para você desaparecer e fazer a mesma coisa com outra pessoa. Luana estava cercada agora. Todos a olhando, julgando, vendo quem ela realmente era. Não havia mais para onde correr, nenhuma máscara para vestir. Rafael estava sentado num banco, a cabeça entre as mãos. Fui até ele, me sentei ao seu lado. Filho, eu sou um idiota. A voz dele saiu abafada. Um completo idiota. Todos os sinais estavam lá. O senhor tentou me avisar. Tentou me mostrar, e eu não quis ouvir. Você não é idiota. Você foi enganado por alguém muito boa em enganar. Eu ia casar com ela, pai. Ia prometer minha vida para ela. Tinha certeza de que ia ser pai. Ele levantou o rosto, os olhos vermelhos. Como eu fui tão cego? Porque você queria acreditar.
Porque você é uma pessoa boa que busca o melhor nas pessoas. Isso não é defeito, filho. Ela que é defeituosa. Rafael me abraçou ali mesmo, no meio da igreja cheia de gente, chorando no meu ombro como não fazia desde que era criança. Eu segurei meu filho, acariciei suas costas, deixei ele desabar. Ao redor, os convidados começavam a se dispersar. Alguns vinham nos cumprimentar, oferecer apoio. Outros saíam rapidamente, desconfortáveis com o drama. Vanessa tinha desaparecido, provavelmente fugindo antes que alguém a questionasse sobre seu papel em tudo isso. Luana estava sentada nos degraus do altar, o vestido de noiva espalhado ao redor como uma nuvem branca. Vera Lúcia se aproximou dela, mas Luana a afastou com um gesto violento. Sai daqui! Você não é mais minha mãe! Vera Lúcia começou a chorar de novo, mas não insistiu. Ela veio até onde eu e Rafael estávamos. Senhor Carlos, eu não tenho palavras. Desculpa por tudo. A senhora não tem culpa, dona Vera. A senhora tentou fazer o certo. Eu falhei como mãe. De algum jeito eu falhei. A senhora não falhou. Olhei para Luana, ainda largada no altar. Às vezes as pessoas escolhem o caminho errado apesar da educação que recebem. Não é culpa sua. Vera Lúcia assentiu, enxugando as lágrimas com um lenço. Depois saiu da igreja, os ombros curvados, carregando o peso de uma vergonha que não era dela. O padre, que tinha ficado todo esse tempo sem saber o que fazer, finalmente se aproximou. Rafael, meu filho, sinto muito por tudo isso. Se você precisar conversar, rezar, qualquer coisa, eu estou aqui. Obrigado, padre. Rafael se levantou, alisando o terno amarrotado. Eu só quero ir para casa. Olhei para Luana mais uma vez. Ela tinha parado de chorar. Estava apenas sentada ali, olhando para o nada, o rosto uma máscara vazia. Senti quase pena. Quase. Mas então me lembrei de todos os homens que ela tinha destruído, todas as mentiras, toda a manipulação calculada. A pena evaporou. Vamos, filho. Vamos para casa. Saímos da igreja pelo corredor lateral, evitando a multidão que ainda se dispersava na entrada principal. No estacionamento, Rafael parou ao lado do Civic dele, olhando para o laço branco ainda amarrado no retrovisor. Eu gastei R$112 mil nesse casamento, pai. Peguei empréstimo, parcelei no cartão, gastei todas as minhas economias. Ele riu, mas era uma risada vazia, sem humor. R$112 mil para esse circo. A gente resolve isso, filho. Juntos. O buffet, as flores, tudo. Eu te ajudo a cancelar, a negociar. Vamos recuperar o que der. Rafael arrancou o laço do retrovisor, jogou no chão. Eu me sinto tão estúpido. Pare de se culpar. Você foi vítima de um golpe bem planejado. Isso não te faz estúpido, te faz humano. Ele abriu a porta do carro, mas não entrou. Eu posso dormir lá em casa hoje? No meu quarto antigo? Eu não quero ficar sozinho. Claro que pode. Seu quarto continua do jeito que você deixou. Obrigado, pai. Por tudo. Por não desistir de mim mesmo quando eu fui um completo idiota com o Senhor. Eu nunca desistiria de você, Rafael. Nunca. Ele entrou no carro, ligou o motor. Eu fui até meu Tucson. O segui até minha casa no Cambuí. A viagem foi silenciosa, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Em casa, Rafael foi direto para o quarto dele, ainda vestido com o terno de casamento. Eu o deixei sozinho, sabendo que ele precisava de tempo para processar tudo. Fui para a cozinha, preparei café forte, fiz alguns sanduíches que provavelmente nenhum de nós comeria. Às 8 da noite, Rafael desceu. Tinha tomado banho, vestido roupas antigas que ainda estavam no guarda-roupa, calça de moletom, camiseta surrada do São Paulo. Parecia ter 15 anos de novo. Comemos em silêncio. Depois nos sentamos na sala. Eu com café, ele com suco. A televisão estava ligada, mas nenhum de nós prestava atenção. Pai, Rafael finalmente quebrou o silêncio. Como você sabia? Desde o começo você sabia que tinha algo errado com ela. Suspirei. Instinto, experiência, chamada como quiser. 40 anos lidando com pessoas nos negócios, você aprende a reconhecer sinais.
A forma como ela olhava a casa, calculando valores. As perguntas sobre dinheiro logo no primeiro jantar. Era muito direto, muito agressivo. Gente honesta não age assim. Eu não vi nada disso. Eu só via uma mulher bonita que dizia me amar. Mas é porque você queria ver só isso. E não te culpo, filho. Você estava carente, sozinho, querendo construir uma família. Ela percebeu isso e usou contra você. Rafael ficou em silêncio por um momento. Tem uma coisa que eu não te contei. Sobre o empréstimo de 40 mil. Pode falar. Não foi num banco. Foi com um agiota. Um cara que a Luana conhecia. Os juros são de 5% ao mês, não 3% como ela tinha dito. Se eu não pagar em 6 meses, eles disseram que vão, bem, fazer coisas ruins. Senti o sangue gelar. Rafael, por que você não me contou isso antes? Porque eu tinha vergonha. Porque eu sabia que você ia dizer que eu tinha sido idiota e você estaria certo. Ele enterrou o rosto nas mãos. Eu tô ferrado, pai. Completamente ferrado. Respirei fundo, forçando a calma. Raiva não ia ajudar agora. Quanto você já pagou? Nada ainda. O primeiro pagamento vence semana que vem. 5 mil reais. Tá bom. Amanhã a gente vai no meu advogado. Vamos ver se esse empréstimo é legal, se tem como anular. Se for agiotagem mesmo, é crime. A gente pode usar isso. E se não der para anular, então eu pago. E você me paga de volta aos poucos, sem juros, no seu tempo. Rafael me olhou com os olhos cheios de lágrimas. Por que o senhor está fazendo isso? Depois de como eu te tratei, depois de tudo que eu falei. Porque você é meu filho. E pais protegem seus filhos. Mesmo quando eles cometem erros. Especialmente quando eles cometem erros. Ele veio até mim, me abraçou forte. Ficamos assim por um longo tempo, pai e filho, unidos de novo depois de meses de distância. Os dias seguintes foram de reconstrução. Na segunda-feira, fomos até o escritório do Henrique Tavares. Ele analisou o contrato do empréstimo que Rafael tinha assinado e confirmou o que eu suspeitava. Era agiotagem ilegal, juros abusivos, cláusulas ilegais, ameaças implícitas. Vamos fazer um boletim de ocorrência. Esse contrato não tem valor legal nenhum. E se eles ameaçarem vocês de alguma forma, vocês me ligam imediatamente. Também conseguimos negociar com o buffet. Rodrigo, o gerente do espaço Harmonia Garden, foi compreensivo. Com a história toda exposta, ele concordou em devolver 50% do valor já pago. 40 mil reais foram estornados para o cartão de Rafael em parcelas. Obrigado pela compreensão, Rodrigo, eu disse quando fechamos o acordo. É o mínimo que eu posso fazer. Aquilo que aconteceu na igreja... Cara, nunca vi nada igual. Você salvou seu filho. Respeitei. A igreja também devolveu o valor pago pela cerimônia. O padre, ainda chocado com o que tinha presenciado, disse que não se sentia bem em ficar com dinheiro de um casamento que tinha sido baseado em mentiras. Luana desapareceu. Literalmente. O apartamento que ela alugava foi abandonado. O aluguel ficou em aberto. O telefone dela foi desligado. As redes sociais foram deletadas. Vanessa também sumiu, embora eu soubesse por Marcelo que ela estava morando em São Paulo agora. Vera Lúcia me ligou 2 semanas depois do casamento cancelado. Senhor Carlos, eu consegui o número com o Rafael. Espero que não se importe. Não me importo, dona Vera. Como a senhora está? Sobrevivendo. Envergonhada, mas sobrevivendo. Ela suspirou. Eu liguei para dizer que a Luana foi embora de Campinas. Tá em Belo Horizonte agora, pelo que uma prima me contou. Já arrumou outro alvo. Senti raiva, mas não surpresa. A senhora fez o boletim de ocorrência que eu sugeri? Fiz. Denunciei ela por estelionato, pelo que ela fez com você e com os outros homens. Não sei se vai dar em alguma coisa, mas pelo menos está registrado. Obrigado, dona Vera. E cuida da senhora, tá bom? A senhora não tem culpa de nada. Eu sei, mas dói mesmo assim. Rafael voltou a morar comigo. Disse que precisava de tempo antes de voltar para um apartamento sozinho. Eu não me importei. A casa estava grande demais para uma pessoa só mesmo. E ter meu filho por perto fazia bem para ambos. Ele começou terapia, por sugestão minha, e com apoio financeiro meu.
2 vezes por semana ele conversava com uma psicóloga sobre manipulação, sobre autoestima, sobre como reconhecer relacionamentos tóxicos. Ela disse que eu tenho um padrão. Rafael me contou num jantar, 1 mês depois do casamento cancelado. Eu procuro mulheres que precisam ser salvas, que têm problemas. E aí eu me jogo de cabeça tentando consertar elas e no processo eu me perco. E você concorda com ela? Concordo. É exatamente o que eu fazia. A Camila tinha depressão, a Fernanda tinha problemas com a família, a Luana. Bem, a Luana tinha uma lista inteira de problemas que eu nem sabia que existiam. Ele riu, dessa vez com humor genuíno. A terapeuta disse que eu preciso aprender a me valorizar antes de tentar valorizar os outros. Ela parece saber o que está falando. Parece. E pai, obrigado. Por pagar a terapia, por me deixar ficar aqui. Por tudo. É o mínimo que eu posso fazer. 3 meses depois do casamento cancelado, Rafael tinha voltado a trabalhar. Tinha se mudado para um apartamento novo, menor e mais barato. Mas todo dele. Estava pagando suas dívidas aos poucos com a minha ajuda, mas também com seu próprio esforço. Um sábado de julho, frio e ensolarado, Rafael apareceu em casa de manhã cedo, com pães frescos da padaria. Trouxe café da manhã. Pensei que a gente podia comer junto, conversar. Preparei café fresco, tirei geleias e manteiga da geladeira. Nos sentamos na mesa da cozinha onde tantas conversas importantes tinham acontecido ao longo dos anos. Pai, tem uma coisa que eu quero falar com você. Pode falar? Eu tava pensando, naquele dia na igreja, no que você fez. E eu percebi uma coisa. Ele tomou um gole de café, escolhendo as palavras. Você arriscou tudo. Minha raiva, nosso relacionamento, até sua reputação. Você sabia que eu podia nunca te perdoar, que eu podia cortar você da minha vida. Mas mesmo assim você fez. Por quê? Porque era a coisa certa a fazer. Porque eu preferia te perder fazendo o certo do que te manter com uma mentira. Mas e se eu nunca tivesse voltado? E se eu tivesse acreditado nela, te odiado, seguido em frente com o casamento? Então, eu teria perdido meu filho. Mas pelo menos eu teria a certeza de que tentei salvá-lo. Eu não conseguiria viver comigo mesmo se eu soubesse a verdade e não fizesse nada. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, olhando para a xícara de café entre suas mãos. Eu quero ser esse tipo de pai um dia. Se eu tiver filhos, eu quero ter a coragem que você teve. A coragem de fazer o certo mesmo quando é difícil. Você vai ser um pai excelente, filho. Quando chegar a hora certa, com a pessoa certa. Não sei se vou casar de novo. Ou namorar até. Por um tempo, pelo menos. A terapeuta disse que eu preciso aprender a ficar sozinho antes de ficar com alguém. Isso parece sábio. Ele sorriu. Olha só a gente. 2 homens solteiros comendo pão com manteiga num sábado de manhã. Somos patéticos. Ou somos espertos. Sem complicação, sem drama, sem mulher pedindo casa de R$500 mil no altar. Nós 2 rimos. Era bom rir sobre isso agora. Transformar a dor em piada. Sinal de que a ferida estava sarando. Sabe o que é engraçado? Rafael disse, passando geleia no pão. A Luana deve estar fazendo a mesma coisa agora com algum coitado em Belo Horizonte. Mesma história, mesma mentira, mesmo golpe. Provavelmente. Gente assim não muda, filho. Não até que algo realmente grave aconteça. Você acha que ela vai ser presa um dia? Espero que sim. Quanto mais boletins de ocorrência, mais denúncias, mais difícil fica para ela continuar impune. Uma hora alguém vai levar o processo adiante. Terminamos o café da manhã conversando sobre coisas leves. O trabalho dele que estava melhorando, um churrasco que ele queria organizar com os amigos, um curso de marcenaria que eu estava pensando em fazer agora que tinha mais tempo livre. Quando Rafael foi embora, por volta do meio-dia, fiquei na varanda olhando o jardim que Mariana tanto amava. As flores que ela plantou ainda cresciam vigorosas, rosas vermelhas e brancas, jasmim perfumando o ar. Mari, falei baixo como se ela pudesse me ouvir. Nosso filho tá bem, a gente conseguiu. Ele tá salvo. O vento balançou as folhas das árvores,
E eu escolhi acreditar que era ela respondendo. Agosto chegou trazendo dias mais quentes. A rotina da loja continuava, reuniões com fornecedores, expansão de estoque, planos para uma possível quarta filial. Mas agora eu saía mais cedo do trabalho, jantava com Rafael pelo menos 2 vezes por semana. Tinha começado aquele curso de marcenaria que acabou sendo mais divertido do que imaginava. Foi numa dessas aulas, na segunda semana de agosto, que conheci Helena. Ela tinha 53 anos, era arquiteta, estava fazendo o curso para aprender a criar móveis personalizados para os projetos dela. Cabelos curtos grisalhos, óculos de leitura pendurados numa corrente no pescoço, sorriso fácil e genuíno. Nos aproximamos naturalmente, compartilhando ferramentas, trocando dicas sobre técnicas de lixamento e envernizamento. No terceiro encontro, ela me convidou para tomar um café depois da aula. Só um café, ela disse, rindo. Nada de pressão, só conversa entre 2 adultos que gostam de madeira. Aceitei. O café virou jantar. O jantar virou uma caminhada pelo Parque Portugal. A caminhada virou outro encontro na semana seguinte. Contei para Rafael sobre Helena numa quinta-feira à noite, enquanto comíamos pizza na sala dele. É sério? Ele pareceu genuinamente feliz. Pai, isso é ótimo. Faz tempo que eu não te vejo interessado em alguém. Não é nada sério ainda, a gente está se conhecendo. Mas ela é legal. Diferente. Diferente como? Tranquila. Sem drama. Sem pressão. A gente conversa fácil. Ela me faz rir. Rafael sorriu. A mãe te fazia rir também. Ela adoraria saber que você tá feliz de novo. Você não se importa com eu estar saindo com alguém? Me importar? Pai, você literalmente salvou minha vida. Se você encontrou alguém que te faz bem, eu só posso ficar feliz por você. Setembro veio com promessas de primavera. Rafael estava namorando de novo, devagar e com cuidado. Uma professora de inglês chamada Camila que ele conheceu na academia. Ela era diferente das outras. Independente, madura, sem pressa. Eles estavam indo com calma, e eu via que era isso que ele precisava. Helena e eu continuamos nos vendo. Nada oficial, nada declarado. Apenas 2 adultos aproveitando a companhia um do outro. Ela conheceu Rafael num almoço de domingo, e eles se deram bem imediatamente. Seu pai é um homem bom, ela me disse depois quando estávamos sozinhos na varanda. E você criou um filho excelente. Isso diz muito sobre você. Eu tive ajuda. Minha esposa fez a parte mais difícil. Mas você terminou sozinho. E fez um bom trabalho. Olhei para ela, essa mulher que havia aparecido na minha vida sem aviso, sem expectativas, apenas existindo no seu próprio tempo. Obrigado por estar aqui, Helena. Obrigado por me deixar estar. Outubro chegou trazendo o calor de volta a Campinas. Foi num sábado ensolarado que recebi uma ligação de Henrique Tavares, meu advogado. Carlos, tenho novidades sobre aquele caso da Luana. Meu estômago apertou. Que tipo de novidades? Ela foi presa em Belo Horizonte. Tentou aplicar o mesmo golpe num empresário de lá, mas esse cara tinha histórico de ter sido enganado antes e estava atento. Gravou as conversas, juntou provas, foi direto na delegacia. Com o boletim dele mais os 3 que já existiam aqui de Campinas, o Ministério Público decidiu oferecer denúncia. Ela vai responder por estelionato múltiplo. Fechei os olhos, sentindo um misto de alívio e algo parecido com justiça. E a Vanessa também foi indiciada como cúmplice. Parece que ela participava ativamente dos golpes, ajudando a escolher as vítimas e validando as histórias da Luana nas redes sociais. Rafael precisa saber disso. Com certeza. E Carlos, você fez a coisa certa. Se você não tivesse investigado, não tivesse juntado aquelas provas, ela continuaria por aí destruindo vidas. Desliguei e fiquei parado por um momento processando. Então liguei para Rafael. Filho, tem uma coisa que você precisa saber. Contei tudo. A prisão, a denúncia, o julgamento que viria. Rafael ficou em silêncio por um longo tempo. Como você está se sentindo? Perguntei. Aliviado. É estranho, mas eu tô aliviado.
porque ela não vai fazer isso com mais ninguém. Pelo menos não por um tempo. E você? Tá bem com tudo o que aconteceu? Tô, pai. Tô bem. Melhor do que estive em muito tempo. A terapia tá ajudando, a Camila é incrível, o trabalho tá bom, e eu tenho você. Sempre tive, né? Mesmo quando eu fui idiota demais pra perceber. Sempre vai ter, filho. Sempre. Naquela noite, jantei com Helena em sua casa. Ela cozinhou um risoto de fungo que estava perfeito. Abrimos uma garrafa de vinho tinto, conversamos sobre tudo e sobre nada. Você parece mais leve hoje. Ela observou, servindo mais vinho na minha taça. Tive notícias boas sobre aquele caso que eu te contei, da ex-noiva do Rafael. A golpista? Essa mesma. Foi presa. Vai responder na justiça. Helena levantou a taça. Um brinde, então, à justiça. E aos pais corajosos que protegem seus filhos mesmo quando é difícil. Brindamos. O vinho estava bom, a comida estava melhor, a companhia era excelente. Helena, comecei, escolhendo as palavras. Eu não sei exatamente onde isso aqui vai dar. Eu não sei se eu tô pronto para algo sério de novo, se você tá, se... Ela colocou a mão sobre a minha na mesa. Carlos, para. A gente não precisa definir nada. A gente não precisa de rótulos ou promessas. A gente só precisa estar aqui, agora. É suficiente. É suficiente, concordei, sentindo algo no peito se acomodar no lugar. É mais que suficiente. Dezembro chegou trazendo festas de fim de ano. Rafael e Camila estavam firmes. Ele falava dela com um brilho nos olhos que era diferente de tudo que eu tinha visto antes. Era calmo, sólido, real. Acho que essa é diferente, pai. Ele me disse num almoço de domingo. Eu não tô tentando salvá-la. Eu não preciso. Ela é inteira por conta própria. A gente só se encaixa. Isso é amor de verdade, filho. Quando você não precisa da pessoa, mas escolhe ela mesmo assim. No Natal fizemos uma ceia na minha casa. Rafael e Camila, Helena e eu. 4 pessoas que de formas diferentes tinham encontrado um ao outro depois de períodos difíceis. Enquanto brindávamos com espumante, olhei ao redor da mesa. Meu filho estava feliz, verdadeiramente feliz, com uma mulher que o valorizava. Eu estava reconstruindo minha vida com alguém que me fazia bem. A cadeira da cabeceira onde Mariana costumava sentar estava vazia, mas eu sentia que ela aprovaria. Pai, Rafael levantou a taça. Eu quero fazer um brinde. A você, por nunca desistir de mim, por ter a coragem de fazer o que era certo mesmo quando eu te odiei por isso, por ser o homem que eu quero ser quando crescer. Ele riu, mesmo já tendo 31 anos. 32 em janeiro, corrigi os olhos úmidos. 32 em janeiro, ele concordou. E em cada um desses anos você foi o melhor pai que alguém poderia ter. Brindamos todos juntos, o som das taças tilintando enchendo a sala de jantar onde tantas histórias tinham acontecido. Mais tarde, quando Camila e Helena estavam na cozinha conversando, Rafael e eu saímos para a varanda. Sabe o que eu aprendi com tudo isso? Ele perguntou, olhando para o jardim iluminado pelas luzes de Natal. O quê? Que amor verdadeiro não é sobre grandes gestos românticos ou promessas impossíveis. É sobre aparecer, sobre ficar, sobre fazer o difícil quando seria mais fácil desistir. Ele me olhou. É sobre um pai que arriscou tudo para salvar o filho, mesmo sabendo que poderia perdê-lo no processo. Eu faria de novo, disse simplesmente. 1000 vezes, sem hesitar. Eu sei, e é por isso que você é meu herói, pai. Ficamos ali, pai e filho, olhando para o jardim em silêncio confortável. A noite estava quente, cheia de promessas do ano novo que viria. Promessas de recomeços, de segundas chances, de amor verdadeiro encontrado nas formas mais inesperadas. Dentro de casa, ouvi Helena e Camila rindo de algo. O som era leve, genuíno, cheio de alegria. Rafael sorriu ao ouvir. A vida é engraçada, né, pai? Há 6 meses eu estava prestes a cometer o maior erro da minha vida. E hoje eu tô exatamente onde preciso estar. A vida tem dessas, concordei. Às vezes ela te derruba.
Mas se você tiver as pessoas certas ao seu lado, ela também te levanta. Rafael colocou o braço sobre meu ombro. Obrigado por ser minha pessoa certa, pai. Sempre. Sempre, filho. Sempre. E ali, naquela varanda, com o som de risadas vindo da cozinha e as estrelas brilhando sobre Campinas, eu soube que tinha feito a coisa certa. O caminho tinha sido difícil, doloroso, cheio de riscos. Mas valeu cada segundo, porque meu filho estava salvo. Nossa família estava inteira de novo. E o futuro, pela primeira vez em muito tempo, parecia cheio de possibilidades boas. Se você gostou desta história, por favor curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe suas impressões nos comentários. Para ouvir a próxima história, clique na caixa à esquerda. Obrigado por assistir.